Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa dica vai ser sobre PG, progressão geométrica. A gente vai falar um pouquinho sobre soma infinita da PG, que a gente vai aplicar isso aqui em PGs convergentes, né? Que tem razão ali, chegando no máximo até 1, tem que ser menor do que 1. Essa soma aqui, essa fórmula, é da soma finita de PG. Quando te pedem, por exemplo, a soma de 10 termos, de 20 termos, quando te pedem alguma quantidade. Então, a gente tem que A1 multiplicado por Q, que é a razão, elevado a N, N no caso o número de termos, menos 1 sobre Q menos 1. O que acontece daqui para cá? Como a gente sai de uma soma finita para uma soma infinita? A gente só vai pensar que esse N aqui é um infinito, é um número extremamente grande. Por exemplo, vamos supor aqui que a razão seja igual a 1 meio. Então, o que a gente tem que calcular é 1 meio elevado a infinito, né? Então, por exemplo, 1 meio elevado a 1 dá 1 meio. 1 meio elevado ao quadrado dá 1 quarto. 1 meio ao cubo dá 1 oitavo e por aí vai. O que a gente vai reparando? Que conforme a gente vai aumentando esse expoente aqui, o resultado cada vez é menor. Então, quando a gente tem 1 meio elevado a n, dá alguma coisa, dá um número extremamente pequeno. De forma que a gente pode fazer o quê? Considerar que isso aqui, ó, é praticamente igual a zero. Dessa forma, o que vai sobrar para a gente nessa situação? A1 que multiplica 0 menos 1, ou seja, menos 1 sobre Q menos 1. Então, daqui a gente vai tirar aqui menos A1 sobre Q menos 1. Isso aqui a gente pode pensar também que é a mesma coisa que A1 sobre 1 menos Q. E a gente chega à fórmula da soma infinita da PG. Visto a fórmula, a gente tem que pensar onde a gente vai utilizar isso, né? É muito comum utilizar isso com questão sobre área. Que a gente pode criar um exemplo só para a gente poder utilizar essa fórmula. Imagina o seguinte, a gente está lidando só com quadrados aqui, tá? Todas as figuras aqui são quadrados. A gente tem um quadrado inicial, vamos supor que ele tem 1 centímetro de lado inicialmente, esse quadrado inicial. Então, a gente vai fazer um processo aqui em infinitas etapas, tá? O que vai acontecer? A cada etapa, a gente vai criar 3 novos quadrados a partir de um quadrado que a gente tinha na etapa anterior. Então, a gente tinha, por exemplo, na primeira etapa, 1 quadrado. Então, na próxima etapa, a gente vai ter 3 quadrados. Na terceira etapa, a gente vai ter 3 vezes 3, ou seja, a gente vai ter 9 quadrados e por aí vai. Se esse quadrado aqui tem 1 centímetro de lado e a gente garante para você que a cada nova etapa, o próximo quadrado tem 1/3 de lado do anterior, a gente pode pensar em tentar calcular onde pode parar a área total dessa figura. Vamos pensar da seguinte forma. A primeira etapa consiste só nesse quadrado. Então, para calcular isso, basta calcular a área desse quadrado, né? Então, a área do quadrado é L ao quadrado. Como ele tem o lado igual a 1, a gente vai ter 1 ao quadrado, que dá 1 centímetro quadrado. Para a gente calcular a área da segunda etapa, no caso desses 3 quadradinhos aqui, o que a gente faz? A gente calcula a área de um deles e multiplica por 3, né? 3 vezes a área de um quadradinho desse. Bom, esse quadrado maior tem 1 centímetro, então o próximo vai ter o quê? 1/3 de centímetro. Então, como é que vai ficar a área desse cara aqui? 1/3 ao quadrado. Como são 3, o que a gente vai fazer? 3 vezes 1/3 ao quadrado. Então, na segunda etapa, a área que a gente cria é de 1/3 de centímetros quadrados. Vamos para a próxima etapa para a gente entender isso um pouco melhor. Na próxima etapa, a gente vinha de 3 quadrados anteriores, então para cada um deles a gente cria mais 3. Então, 3 vezes 3, a gente chega a 9 quadradinhos nessa terceira etapa. Então, calculando a área deles, como é que a gente vai calcular isso? Qual vai ser o lado dele? Vai ser 1/3 do anterior. Bom, lembra, o anterior tinha 1/3 de centímetro. Então, 1/3 de 1/3, esse quadradinho aqui vai ter 1/9 de centímetro. Então, como é que eu vou calcular essa área? Um quadradinho desse tem 1/9 ao quadrado. Quantos são? Bom, se são 9, a gente pode pensar que eu vou ter 9 vezes 1/9 ao quadrado. Então, na terceira etapa, a área criada é de 1 sobre 9, 1/9 centímetros quadrados. Então, vamos parar e analisar um pouco. Como é que a gente vai calcular a área total disso aqui? A gente pode pegar a área criada a cada etapa e ir somando, né? Na primeira etapa, a gente teve 1. Na segunda etapa, a gente teve 1/3. Na terceira etapa, a gente teve 1/9. E isso vai continuar indefinidamente. Essa sequência formada aqui, ó, dá para reparar numa boa. Daqui para cá, o que aconteceu? A gente multiplicou por 1/3. Daqui para cá, o que aconteceu? A gente também fez isso, a gente multiplicou por 1/3 de novo. Então, a sequência formada aqui é o quê? Uma PG. É uma progressão geométrica, onde o primeiro termo vale 1 centímetro quadrado e a razão vale 1/3. Então, o que a gente pode fazer? Já que a soma é infinita, a gente aplica aquela fórmula que a gente viu, A1 sobre 1 menos Q. Então, quanto é que vale o A1? A1, 1. Substituímos por 1. Sobre 1 menos a razão. 1 menos a razão que vale 1/3. Isso vai ficar 1 sobre 2/3, que é a mesma coisa que
3,5 centímetros quadrados. Então, o valor que se aproxima dessa área aqui é de 3,5, 1,5 centímetros quadrados. Assim, a gente pode aplicar essa fórmula em várias outras questões também. Obrigado pela atenção e até mais.